porque hoje nós estamos gravando a nossa última temporada do Pod Contour, Além do Bisturi. E nós temos uma convidada, gente, que eu sou apaixonada. Ela é Maria, a nossa speaker. E hoje nós vamos saber um pouquinho da história de vida dela e as importâncias do pré e pós-operatório. Então, vem com a gente acompanhar tudo. Maria, estamos muito felizes de receber você aqui, muito felizes. Gente, eu sou apaixonada nessa mulher. Ela que nos salva diariamente. Toda a criação dos nossos produtos passa por ela, toda uma análise, né, Maria? Assim, Criteriosa. pensado exatamente na necessidade da paciente no pós. Primeiro, ela era nossa cliente, né? Começou a usar os produtos da Contour. E aí depois, a gente conversando, eu falei, Maria, você precisa ser a nossa speaker, precisa cuidar de tudo nosso, né, Maria? É incrível porque não foi algo que foi imposto, foi uma conquista, né? Foi um namoro que aconteceu. Conheci o primeiro produto e entendi que teve um bate-papo onde vocês queriam entender qual que era a necessidade que o meu cliente tinha, o que que a gente precisava, isso ajustou. Sempre cliente fiel comprando, indicando, porque eu sou apaixonada. E depois de tudo isso, veio o convite para ser speaker, para conseguir trazer com mais clareza para quem trabalha no pós o porquê de cada produto e mostrar para o paciente que nós temos algo pensado bem na necessidade dele. E isso é fantástico, né? Eu sou apaixonada, sou suspeita porque o produto da Contour para mim, ele é assim fora da realidade, ele atende às minhas necessidades, ele traz muito conforto para minha paciente e traz a compressão que é precisa no momento certo, da forma correta. Então, E eu não abro assim, mão. a gente pensou muito nisso, né? Na questão de ter toda essa parte técnica, científica por detrás do produto, Sim. mas também, gente, elegância e sofisticação, né? Porque olha esses produtos, olha essa cor marrom, Maria. Maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Gente, eu uso demais e amo. Uhum. E a Maria também, ela tem um papel muito importante dentro da Contour, que ela treina, né, todo o nosso time Sim. comercial. Então, assim, para a gente poder oferecer o melhor, né, além de ter toda uma modelagem específica, ter todo um produto desenvolvido para o cirurgião plástico, para a Sim. cirurgia plástica estética, né, Sim. precisa treinar o time que vende, Precisa né? entender, né? Entender, porque não é somente mais um produto. Exato. Então a Maria hoje faz esse treinamento mensalmente, a gente senta, debate, é tão gostoso, né, viver isso, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de Contour. Agora, Maria, eu quero falar um pouquinho sobre a sua história, né, porque a gente sempre posta você, a gente tá sempre junto, mas eu quero que as pessoas que estão ali do lado, atrás daquela tela, entendam quem é a Maria. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é, Maria, como nasceu a sua paixão pela fisioterapia, pela estética? Como nasceu a sua paixão? Olha, é bem interessante, né? Eu venho da área de vendas, eu trabalhei muitos anos com vendas. Minha primeira formação foi em estética, mas eu não atuei naquele momento. E alguns anos atrás, o meu pai adoeceu. O meu pai teve um câncer e foi muito rápido entre a descoberta da doença, o diagnóstico e a morte dele. Mas durante esse período, eu fiquei no hospital com ele, eu fiquei internada com ele, então foram mais ou menos 3 meses, todos os dias. Na época eu abandonei trabalho e fiquei ali com ele. E eu fui entendendo que as pessoas precisam de muito cuidado, né? Estão ali, estão no hospital, estão precisando de cuidado e muitas vezes não tem uma pessoa para cuidar. Então, entre várias conversas com meu pai, eu disse pra ele: "Eu vou cuidar de pessoas. Eu vou cuidar de pessoas porque muitas não têm esse olhar e esse cuidado". Só que o meu pai é muito interessante, porque ele dizia assim: "Eu não mereço esse cuidado". Uau. Meu pai, pra mim, foi sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais incríveis da minha vida, e era meu amigo, a gente conversava, eu compartilhava muito com ele, e vê-lo naquela situação onde ele estava muito debilitado, partiu meu coração. Então o máximo que eu podia fazer era o meu melhor, e o meu melhor era estar ali com ele, a minha presença, o cuidado. E durante algumas das nossas conversas, onde a gente já estava caminhando para ele ficar mais debilitado, eu falei: "Pai, eu vou cuidar de pessoas. Quando você sair do hospital", por mais que eu soubesse que ele talvez não saísse com vida, eu dizia para ele: "Eu vou estudar e eu vou começar a ter um olhar diferente". E eu achei que eu fosse fazer enfermagem. Mas não, eu tenho uma cunhada que já trabalha na área de cirurgia plástica, que tem todo o meu coração, e ela falou assim: "Você deveria trabalhar
com pós-operatório de cirurgias plásticas, porque lá onde eu trabalho, o meu médico, ele tem uma pessoa que tem a mesma formação que você e que cuida dos pacientes dele. Eu falei: "Interessante". Então eu voltei a estudar para eu começar a trabalhar de novo com cirurgia plástica e eu atendi a minha primeira paciente. E a minha primeira paciente, eu entendi que não era só um corpo bonito, era uma nova mulher que estava se construindo, mas que ela Hum. vinha cheia de medos, cheia de culpa. É uma culpa absurda que a mulher que faz a cirurgia plástica ela carrega. Por que você acha isso? E Por culpa do quê? culpa, porque na grande maioria ela não se sente merecedora daquele investimento em si própria, porque ela foi programada para cuidar e servir, e E não não ser ser cuidada. cuidada. E aí vem este dinheiro que eu gastei comigo, a família poderia ter viajado, poderíamos ter trocado o carro, poderia ter feito uma reforma. Então, tem tudo isso. E é uma cirurgia. Existe o pós. Existe um momento que ela precisa de cuidado, que ela vai sentir dor e ela sente culpa mais uma vez, porque ela está dando trabalho para aqueles que ela ama. Porque na programação natural dela, ela foi preparada para cuidar e não para ser cuidada. Uau. Então, tem que levar, tem que trazer, alguém tem que levantar, e isso traz um peso para essa mulher. Então, eu decidi que eu ia ser esse ponto de suporte para as minhas pacientes. Eu não seria Uau. só a pessoa que faria ali aquela drenagem, até então, que se pensava que era o ideal naquele momento, mas que muito, muito mais que isso, essa mulher estava passando por um processo difícil, estava ainda assim tentando se reconectar com ela mesma, porque ela se perdeu em algum momento. Quando ela ganha esse peso, quando ela perde, ela para de se olhar, Tem alguma parte ali que que está não sendo esquecida. é. E é isso que a plástica me traz. Essa mulher que está se reconectando com ela mesma, que está voltando a olhar para si, e ela precisa passar por esse processo sem peso e sem culpa. E a gente tem a obrigação de cuidar disso. E linka muito quando eu conheci a Contour, porque alguém parou para ouvir qual que era a necessidade, qual que era o acessório que eu precisava para aquela paciente que estava com dor, que estava muito inchada, que estava com medo. E a gente foi ajustando tudo isso. Então, quando eu olho para a plástica, quando eu olho para minha paciente, quando eu olho o porquê de que tudo isso começou, começou porque eu fiz uma promessa incrível para o meu pai e eu, todos os dias da minha vida, honro ela. E eu decido e eu escolho seguir com ela todos os dias. Eu amo pós-operatório, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de pessoas. Então não é só mais um peito cortado, uma barriga cortada ou uma paciente que fez uma lipo. É uma pessoa que está buscando uma Uau. reconexão com ela. Então tem uma imagem eu acho fantástica ela, que é um corpo como se fosse uma pessoa obesa e ela está se lapidando assim. Aquilo é fantástico. E a gente não está falando de estética. A gente está falando de autoestima, de uma mulher mais segura, de uma mulher mais realizada, de uma mulher que escolheu olhar para si, mesmo enfrentando todos esses medos. Isso muda tudo. Após uma plástica, a mulher é uma nova pessoa, sem São dúvida. barreiras que ela vai passando, né. Total. E ela vai se sentindo suficiente para aquilo e merecedora. Então ela entende que ela é muito grande e que ela não pode ficar naquele mundinho pequeno, ela não pode parar de olhar para ela. Ela volta a olhar para si, se enxerga, se valoriza e passa a se cuidar de novo. Uau, gente! Incrível, fala, assim, você É, olha, quando você olha tudo isso, não é só uau, plástica, né. não é, Não é só. não tem É nada a ver muito com isso. além. É muito além do bisturi. Muito. O que você fez, escolher justamente o pós-operatório? O que fez você, na verdade, escolher justamente o pós-operatório? Porque você disse que você fez uma promessa para o seu pai. Então, Sim. você poderia ter escolhido medicina, enfermagem, né, a fisioterapia, mas o que te fez o pós-operatório? Eu acho que eu tive contato ali dentro do hospital muito tempo com pessoas muito debilitadas. E quando essa minha cunhada citou sobre, eu até fui com um certo, será que eu quero trabalhar mesmo com isso? Tipo, será que eu não estou só trabalhando para fazer o dinheiro para minha família, para a gente honrar os nossos compromissos? Mas quando eu cheguei e eu encontrei tudo isso, eu acho que eu me encontrei. Eu acho que eu consegui entender que aquilo que eu ia fazer, de fato, ia fazer diferença na vida do outro. Não ia ser só um trabalho de fazer por fazer,
eu ia fazer a diferença. E é um momento tão incrível. Pensa, se qualquer pessoa que faz uma cirurgia e você vai lá e cuida dela, pro resto da vida, aquela pessoa vai lembrar que você cuidou dela. É. Pro resto da vida, é um marco na vida Ainda de uma mais pessoa. esse momento que é tão debilitado, né? Então, a plástica foi ali o primeiro contato que eu tive logo após essa promessa, depois do falecimento do meu pai, e eu enxerguei todas essas vulnerabilidades que essa mulher tá, e eu achei que ali, tenho certeza hoje, naquele momento eu só achava, hoje eu tenho certeza de que eu poderia impactar de uma forma positiva na vida de alguém. Ai, coisa linda! E o que mais te encanta na sua profissão? Olha, eu sou suspeita de responder algo assim, porque não é uma coisa só que me encanta. Saber que a gente tá aqui no mundo para servir, né. Jesus veio para servir, e ele deixou esse ensinamento. E se eu tenho algo, um dom que Deus me deu, me presenteou, que eu posso servir, que eu posso cuidar, que eu posso fazer a diferença na vida do outro, por que não? Então, o que mais me encanta é o todo, é saber que eu vou fazer a diferença, que eu vou cuidar dessa pessoa, que eu vou contribuir de uma forma muito positiva, que ela chega na minha clínica muito debilitada, assustada, com medo, e ela sai de lá segura, com uma postura melhor e sabendo que é um processo e que ela vai passar por cada fase e que tá tudo bem daquele jeito, É. que eu só preciso que ela seja gentil consigo mesmo e o resto a gente vai conduzindo. E como é importante, né? Eu lembro quando eu fiz a minha cirurgia do lipedema, eu fazia o pós-operatório na clínica. E era excelente, porque era o único momento que eu saía de casa, que eu via pessoas e tudo. E aí teve um dado momento que a físio da clínica falou: Jéssica, eu preciso que aconteça a drenagem também sábado e domingo. Eu não vou poder, mas vou mandar outra pessoa. E assim, como é diferente quando você encontra um profissional que sente empatia com você, né? Então, por exemplo, no meu pós-operatório, a gente tem que colocar aquelas, eu não sei o nome, aquelas fraldinhas que você põe na perna. Tem que colocar as fraldinhas, tem que fazer compressão, É todo um, né? todo um E trabalho. eu lembro que ela estava com pressa para atender a outra cliente, a outra paciente. E a gente estava naquele momento, menina, eu chorei tanto. Sim. Ela não fez nada demais, ela só estava com pressa. E tudo bem ela tá com pressa, né? A gente tem horas, a gente tem. Só que ela saiu, eu chorei, eu falei, meu Deus, ela me deu a atenção que eu precisava e tudo. Você não se sente importante, você só foi mais uma. Exato. E você não pode. A gente não tá aqui para que o outro se sinta só mais um. Não é? Na clínica eu já não tinha isso. Na clínica eu era a rainha, a Parece princesa. Mas ali eu me sentia assim. Então, como é importante a gente olhar para aquele paciente de uma maneira diferenciada, porque a gente fica muito sensível, Maria. Muito sensível, muito, muito aflorado. Os primeiros 7 dias ali do pós-cirúrgico, principalmente nesses primeiros 7 dias, tem um momento entre o quinto e o 10º dia que essa paciente chora e ela acha que é errado ela chorar. Tipo assim, porque se alguém da família vê ela chorando, fala, mas você que escolheu. Você tá Você fez realizando uma um plástica. sonho, como assim? Exato. Você está realizando uma plástica. Quantas pessoas queriam fazer e não fizeram? Não podem e você conseguiu. Por que que você está chorando? É como, engole esse choro. É isso. E falou: "Não, não engole, deixa ele ver, porque você tá revisitando muita coisa, só ela sabe da cabeça dela". É. Então, assim, quem tá em volta tem que acolher. E você bateu num ponto muito importante, aqui em São Paulo, principalmente, as pessoas querem muito atendimento a domicílio. Eu particularmente não gosto. Em alguns casos a gente faz, se for de extrema necessidade, mas por que que eu não gosto? Porque eu preciso tirar essa paciente daquele lugar e colocá-la em um lugar que ela se sente segura, para chorar, para mostrar as suas Verdade. vulnerabilidades, para desconectar de tudo isso. Então, é 1 hora e meia para ela. A campainha não toca, ninguém grita ela, ninguém chama, ela não tem que resolver nada naquele momento, ela só precisa ser cuidada. Tá É toda a muito atenção para ela. importante você sair de casa, Total, porque total. tem as fases, né. Tem. Eu lembro que eu acho que no meu quinto, sexto dia eu falei: "Meu Deus, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso?". Aí daqui a pouco vai passando, você fala: Sim. "Ainda bem que eu fiz", É porque é muito gostoso, mas esse processo, gente, é muito desafiador, a gente literalmente precisa ser acompanhado com um especialista que tenha, acho que amor, carinho e zelo, né. Não somente a técnica, Não. óbvio que a técnica é super importante, mas esse afeto por detrás do atendimento acho que conta muito. Tem uma frase que fala muito que domine todas as técnicas, mas antes de qualquer coisa, seja um bom ser humano. Uau, mas Não tem como fugir disso. Ai, porque eu diversas vezes já me falaram: "O seu atendimento poderia ser feito em 50 minutos", mas você seria só mais um.
ele é 1 hora e meia. Porque às vezes 30, 40, 50 minutos eu tô só te acalmando e te explicando que é um processo e que é assim mesmo, e que não é com você, não é porque deu errado, e tá tudo bem. E você se sente seguro com isso. Então é possível sim fazer num tempo reduzido, mas não entregaria aquilo E você que acredita, né? eu acredito, É, né, prometer cuidar de pessoas. Muito se fala de humanização, mas o que é humanizar? é. O que é humanizar se quando eu vou te atender eu tô com pressa para o próximo paciente e não enxergo a tua necessidade básica? Que de repente foi colocar uma fraldinha de uma forma mais rápida, você sentiu, aflorou aquilo, eu tô dando trabalho. É. Humanizar é olhar a individualidade de cada pessoa, é entender o como eu posso servir você hoje. "Ah, Maria, hoje eu tô com uma dor". Ah, e chora que tá com vou começar a falar dor. Às vezes, já teve muitos casos de eu chegar à minha paciente, eu posicioná-la corretamente na maca e a gente só conversar. Baixa a luz, põe uma cromoterapia, coloca um cheirinho agradável que vai ajudar com tudo aquilo e pronto, ela vai renovada. Ela só Uau, precisava ser cuidada. uau, muito Né? forte, gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da realidade do pós-operatório. O que a maioria das pessoas não sabe sobre o pós-operatório? A maioria das pessoas não sabe que o pós-operatório ele é composto por fases e que cada momento esse corpo tem uma necessidade diferente. E é por isso que existem acessórios específicos para cada fase. E quais são as fases? A gente tem fases, vamos resumi-las em 3 fases. Primeira fase que é a fase inflamatória. A gente chama na literatura de fase da limpeza. É quando o teu corpo está produzindo células para limpar qualquer detrito que tenha ficado daquela cirurgia e impedir que aconteça ali uma infecção, por exemplo. Então existe a coagulação, aquele corpo sinaliza que tem que parar de sangrar, mas tem que manter limpo. Então acontece em vários momentos um evento que a gente chama de fagocitose. As células elas englobam a outra, que pode ser uma possível bactéria ou vírus, prejudicar ali aquela ferida, e vai limpando, mantém limpa, fase inflamatória. O que que acontece? Inchaço, vermelhidão, febre e dor, e muita perca de sensibilidade daquela região. Isso é importante demais. Essa fase acontecendo, todo esse processo está sinalizando a próxima o quanto ela vai ter que produzir para fechar aquela lesão. Essa fase é onde ela incha mais, onde ela tem dor, onde ela fica mais sensibilizada, porque entre o quinto e o sétimo dia chega-se no pico dela. E aí o que que acontece? Essa paciente fala: "Eu tô com dor, eu tô com medo, tá quente". Tá, tem que estar quente, você vai sentir um certo desconforto, você vai passar a mão e não vai sentir, porque faz parte do processo fisiológico que está acontecendo no teu corpo. Nesse momento eu não posso apertar você demais, porque eu posso impedir o fluxo sanguíneo, por isso que a nossa cinta ela é mais larguinha. Eu tenho só que modular tudo isso, organizar, para que a próxima seja mais tranquila. E dentro dessa fase, as pacientes incham. "Ah, mas eu tô muito inchada, normal". Eu fiz a minha cirurgia, o médico me mostrou um resultado da mesa cirúrgica, eu estou diferente. E ela chora por insegurança, ela chora porque muitas vezes ela tá pior do que antes. Que ela tá enorme, porque nenhuma roupa serve, porque ela vai na balança, pode dar até 10, 15, 18 quilos a mais, e ela fica desesperada. Então essa é a primeira fase inflamatória, tudo isso pode acontecer e tá normal, é esperado. A segunda fase, toda essa região já entendeu e tá tudo limpo, vai começar a cicatrizar de fato, vai começar a produzir colágeno, e aí começa coceira. Tá coçando, eu coço e não passa. Sim, faz parte da fase, que bom, estamos numa nova etapa. Essa fase precisa de um olhar completamente diferente. Porque ela vai ter coceira, ela começa a sentir limitação, a pele, se não tiver cuidado, se não olhar o acessório adequado, a cinta pode criar marcas que são irreversíveis, se não tiver a indicação adequada do acessório, essa paciente vai sofrer muito. Então quer dizer que se usa uma cinta errada, pode dar um problema para sempre? 100%. No primeiro momento, se usa uma cinta apertada demais, pode garrotear, impedir a oxigenação e a gente pode ter um sofrimento tecidual. No segundo momento, uma fase proliferativa, entre o final da inflamatória para a proliferativa, se entra assim direto, por exemplo, com placas e uma cinta muito apertada, entre as placas,
vai ficando tecido, aquele tecido vai marcar. Pode gerar uma fibrose que vai comprometer o resultado. E aí, a gente pode ter várias limitações. Então, cada momento desse pós-operatório, que é composto por uma fase, tem uma necessidade diferente. Fase inflamatória, eu preciso organizar essa inflamação para modular e ela ficar da melhor forma possível. Eu preciso que ela aconteça, mas vamos organizar e deixar mais ou menos assim? Na fase proliferativa, eu preciso movimentar essa paciente e trazer para essa paciente um momento, acessórios que vão estabilizar esse tecido para ele colar da melhor forma possível. E a última fase, essa paciente não quer mais cinta, não quer mais placa, não quer mais acessório. Eu tenho que pensar em como eu vou conseguir deixá-la confortável, mas ainda com compressão no dia a dia dela. Que é a fase final, a fase do desmame. E isso acontece em qualquer cirurgia, em qualquer lesão que aconteça no teu corpo. Então, cada momento tem uma necessidade. Como é que, por exemplo, a indicação de uma drenagem linfática apenas atende tudo isso? Não atende. Não atende. Como é que a cinta que eu vou usar no primeiro momento vai ser o suficiente para esse período todo, se são necessidades diferentes desse corpo? Não atende. Por isso que a gente tem, né, Maria, a cinta primeiro estágio, segundo estágio. Exatamente. Temos a parte do desmame, que é a shapewear. Maravilhoso. Então, antes da gente gravar aqui, eu estava mostrando para ela que eu tô usando o nosso shortinho. Gente, eu não consigo ficar sem, né? Ele pega bem aqui assim, aqui embaixo, que delícia que é. É confortável, ajuda esse corpo, né? Ajuda o corpo, mantém a compressão, porque a hora do desmame também tem um leve desespero, dá uma surtada. Sim, Eu tô porque achando um monte. exato, e a gente não se Sim. sente segura, Exatamente. né? A gente não se sente segura tirar. Eu conheço pacientes que falam assim, Jéssica, eu uso meu sutiã pós-operatório até hoje, tem 2, 3 anos de que fez a mama. Mas por quê? O sutiã dá segurança. E, gente, assim, não é por nada, mas a nossa cinta ela é muito gostosa, né, Maria? Isso, ela é muito boa. Confortabilíssima. Eu desafio qualquer pessoa. A cinta que você tiver, se não for da Contour, tira, coloca da Contour e me diz. Se você não vai ter a mesma compressão, só que com conforto. Não, é assim, ó, eu lembro que no começo da Contour, uma das coisas que a gente lutou muito, né, pra entrar nos consultórios e falar com os cirurgiões, era o que eles falavam assim, não, mas isso aqui é muito macio. Eu quero o duro, porque o duro me dá maior compressão e não é assim, Não. né? Nós temos um aparelho onde a gente afere ali, né, a compressão, consegue ver quantos milímetros de mercúrio precisa para cada fase, né, Maria? E a gente estudou e viu o quanto precisa. E as nossas cintas foram desenvolvidas justamente Pensando em tudo isso. pensando em tudo isso. Então, não quer dizer que o tecido é mais maleável, que ele não tem a compressão correta. Que não vai ser adequado. É. E nesse momento não adianta, se a gente tá com a paciente completamente inchada, eu vou colocar algo muito rígido, vai desconfortável, ela não vai usar. Engraçado, né, que vieram algumas marcas, né, no mercado dizendo ao contrário, né? Que tinha que usar cinta muito apertada de início. Eu falei, Deus, mas como assim, Maria? O que você me diz sobre isso? Vou dizer que sim, existem. Cada cirurgião tem a sua técnica. A lipoaspiração não é igual para todo mundo e cada cirurgião tem a sua forma. Existe um cirurgião que eu acho muito incrível também. Ele precisa de uma cinta um pouco mais justa, porque ele faz uma lipo mais superficial e ele não faz uso de tecnologias para retração de pele. Então, ele traz sustentação para esse tecido por igual desde os primeiros dias, controlado. Ele tem riscos maiores? Tem, mas ele precisa acompanhar essa paciente mais de perto. É comum? Hoje em dia não mais. O que é muito comum hoje em dia? O uso de tecnologias para retração de pele, para essa pele ficar mais firme, para a gente ter uma lipo menos agressiva. Então tem a emulsificação dessa gordura, depois tem a retração dessa pele. Em cada momento uma necessidade diferente. Se eu pego uma paciente recém-operada e eu sei que a fase inflamatória ela incha, você quer saber o erro mais comum? Eu vou fazer uma cirurgia. Hoje eu uso M, eu vou comprar uma cinta a pé. Não, mama. Você vai comprar uma G, uma GG. Que você vai inchar igual um baiacu os primeiros dias. Depois a gente vai para outras fases. Então, assim, existe sim no mercado tecnologias diferentes de retração de pele, cada vez chegando mais tecnologias que não dá para ignorar isso. Não dá para ser igual para todo mundo. Então, precisa de fases diferentes, precisa de um olhar diferente e necessidade de compressão diferente. Não adianta eu querer comprimir demais esse corpo se eu sei que fisiologicamente ele vai inchar e eu vou gerar um garrote, eu posso ter um problema maior. E assim, ó, não tenha medo, mulherada, de comprar a cinta maior, né? Porque você precisa. Ah, Jéssica, mas eu tô fazendo a minha cirurgia e eu vou desinchar, eu vou ficar mais magra. Calma, como ela falou, existem os processos e existem as fases. E é por isso que nas nossas lojas, aqui, por exemplo, a gente grava na nossa loja de São Paulo, que aliás ela é linda. Se você não conhece, vem aqui para São Paulo, vem tomar um café com a gente, que você vai amar. Então, nós fazemos esse ajuste para você. Sim.
Então, em todas as nossas lojas, né, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Niterói, todas, Rio de Janeiro, você vai lá na loja, existe uma costureira que ela foi treinada na fábrica, né? Então usamos o mesmo fio, a mesma linha da fabricação e a gente ajusta para você. E as nossas costureiras, elas são treinadas, porque, por exemplo, aí você tá com a cinta larga, você precisa ajustar. Às vezes você não vai ter que ajustar entre pernas, a gente não vai poder ajustar no bumbum e nem pegar na axila, porque a gente não quer apertar a mão, a gente não quer apertar o bumbum. Então a gente vai entrar ali exatamente onde precisa. Então a gente tem uma máquina especializada que ela já corta a costura. Então ela já te dá aquele acabamento, né, para fora, para não marcar a pele. Então isso é muito importante, né? Não adianta você só ir comprar um produto, comprar uma cinta em qualquer lugar e não ter esse retorno da loja. Sim, isso faz diferença, né. Quantas Sim. pessoas perdem cintas por ajustes mal feitos, É. ou não feitos por um profissional especialista naquilo. Não, e assim, já aconteceu várias vezes, né, da gente chegar na loja, aí a pessoa traz a cinta de outra marca. A gente não ajusta não por nada, assim, mas é porque a modelagem do outro é diferente da nossa. E Sim. eu não posso me responsabilizar pela modelagem do outro. Então a gente só ajusta a nossa. E já aconteceu, Maria, de chegar clientes com as cintas todas ajustadas, com tecido para fora. E não é. A gente, assim, você não adianta somente passar uma maquininha reta e deixar o tecido ali para fora. Não. Você precisa cortar aquele pedaço, ele tem que sair dali. Então é toda uma estrutura na modelagem que Mas depois você acontece. pensa, você faz lá o ajuste, fica aquele tecido pra fora, incomoda, Vai marcar na roupa e tudo. marca na pele, não faz sentido. Não faz sentido. Faz Então, sentido. por isso que a gente pensa em cada detalhe. E quando começa de verdade a recuperação? Quando a mulher olha e fala: caramba, Ó, é engraçado, né, eu falo para o paciente assim: "Hoje você tá no seu segundo ou terceiro dia, você tá se odiando, é é? normal". Você não tá se amando, é normal. Você vai começar a olhar e falar: "É, valeu a pena", uns 30 dias. Você não Ai, precisa. antes disso consegue? Algumas sim, mas vamos jogar sempre um pouquinho mais para a pessoa ficar mais em paz. Vai fazer mais ou menos 2 anos que eu fiz a minha cirurgia. Eu precisei de 3 meses para olhar e gostar do que eu vi, É 3 mesmo. meses. Então, imagina, eu trabalho com isso. A pessoa fala: "Tá feliz?" Uhum. Tenho ódio, eu tenho não estava, eu pra mim foi muito difícil, o meu pós foi muito difícil, eu trabalho com isso há muitos anos, eu tive crises de ansiedade, eu fui parar em pronto-socorro É 1000 vezes de tudo mesmo? isso. E aí imagina, eu já trabalho, eu já conhecia o processo, eu sabia de tudo, e eu fui parar no pronto-socorro com crise de ansiedade achando que era um TEP. Meu Quem Deus. ama paciente que não conhece nada? A Bíblia diz, né? Jesus fala que profeta de casa não tem honra. Então, minha filha, esquece. A gente passa por isso e sente igual, Exato. né? Não tem jeito. E vamos lá. Eu quero saber agora sobre os erros mais comuns. Qual é o erro que você mais vê as pacientes cometerem no processo do pós-operatório? Ai, achar que a cinta da prima ou da amiga vai dar certo pra ela. Eu quero morrer, você investindo numa cirurgia, não compromete seu resultado por tão pouco, né. Ou ela achar que a prima que fez a cirurgia, que é a mesma cirurgia, teve um resultado mais rápido, ou ficou mais bonita, ou se comparar. Então, sem dúvida nenhuma, o erro mais comum é não investir nesse pós-operatório, quer seja os acessórios, quer seja o profissional, mas usar peças emprestadas, isso não pode. Gente, Não cinta é igual pode. calcinha. É, Por favor. não faça isso. Né? Então, assim, cinta é igual. Você empresta a sua calcinha para uma amiga? Não dá, não tem condição. A pessoa usa pelo menos 60 dias direto aquela peça no corpo, em contato. Tem um molde, a Fora o peça ajuste, tem né? ajuste. Que você vai ajustando ali no corpo, então não tem sentido. Imagina, a pessoa vai lá, ainda 100 mil reais na cirurgia, pelo menos você não quer gastar numa cinta, vai gastar sim. E você acha que isso é muito comum? Muito, muito Uau! comum. Muito, mas é absurdo de comum. Assim, é uma tal de, ah, eu vou levar, eu vou fazer. Eu não gosto nem quando a paciente fez uma cirurgia, sei lá, 6, 7 anos atrás, ela quer usar a mesma cinta. Eu falo, não. São É, técnicas cirúrgicas diferentes. E assim, qual que era o corpo que você tinha lá e qual o corpo que você tem hoje, é. né. Se você a gente pensa assim, se você está refazendo uma cirurgia, algumas coisas você não está tão satisfeita, por que a gente vai usar os mesmos itens? É um cuidado, é um olhar, É. né. E é entender assim, não dá para economizar com o seu pós-operatório. São fases, são necessidades e tudo evoluiu, a técnica cirúrgica evoluiu e o pós-operatório também evoluiu e os acessórios do seu pós também. Então nada de peça emprestada. Sabe o que que acontece que eu vejo? Às vezes a paciente ela quer economizar na cinta e aí ela compra qualquer uma.
Aí começa a sentir dor, começa a se sentir desconfortável, aí depois vai lá na nossa loja, compra outra peça e fala: "Meu Deus, Por que eu não quando usei eu falei, essa sabe o que que daí? já aconteceu com a gente uma vez? É na nossa loja de Brasília, um médico de BH, ela saiu de Brasília e foi operar em BH. E lá em BH eles não indicavam a nossa cinta ainda. E aí ela comprou aquela cinta, tal, tal. E aí não tinha a marca dela em Brasília para ajustar, ela foi na nossa loja, a gente falou que a gente não ajustava a peça, né. Ela acabou comprando uma nossa. Ela falou: "Como assim? Por que que meu médico tá mandando eu usar isso e não isso?". Gente, sabe o que ela fez? Maria, ela fez uma carta para o médico, Ai, que nem falando: "Doutor", porque o médico ele prezava muito, preza, né, pela experiência do sim, sim. pós. E aí ela mandou uma cinta nossa numa caixinha, esse médico hoje só usa Ai, Contour. que tudo, tá Olha isso, vendo? porque nada melhor do que um relato de uma paciente, né. Exatamente, É. exatamente. Vamos lá. Quais são os sinais que indicam que algo não está evoluindo como deveria no pós-operatório? Passou ali da fase inflamatória, esse corpo não tá começando a pegar forma. O Não tá acontecendo. Parece que tá empacado, não tem uma evolução. Eu gosto em todas as sessões eu fotografo os nossos pacientes e comparo uma foto com a outra. Se eu percebo que não está evoluindo, a gente tem que olhar e mapear. E muitas vezes a cinta que tá larga. Hum. Essa paciente não está desinchando, essa cinta tá mais larga, precisa fazer o ajuste. E sabe o que é engraçado? Às vezes você faz ajuste na cinta da paciente e dali 3, 4 dias tem que ajustar de novo. "Ai, mas já ajustei", eu falei: "Mas precisa de novo". Isso não quer dizer que o tecido é ruim. De forma alguma, ela perdendo. E aí, eu não tenho o hábito de ficar tirando medidas, mas se tira medidas, você vai ver se está desinchando. Porque conforme eu vou diminuindo o espaço que esse corpo tem para ficar inchando demais, eu vou mudando ele, eu vou ajustando tudo isso. Então, sem dúvida, se você não está tendo uma evolução, tem algo errado. Estou tomando água, estou fazendo os exercícios, estou seguindo todas as orientações, estou fazendo as minhas sessões e não estou melhorando, precisa rever porque tem algo errado. E muitas vezes é a cinta que não está sendo ajustada. E deixa eu te fazer uma pergunta, né, você falou que em alguma das fases é normal ter uma vermelhidão. E Uhum. quando essa vermelhidão começa a se preocupar, de repente ela pode evoluir para uma necrose, como funciona isso? Necrose, eu sempre falo que no pós da plástica, os primeiros dias eles são decisivos, é por isso que eu faço tanta questão de visitar esse paciente no hospital. Ali nas primeiras horas ela já te dá sinal, se aquela pele tá te dando sinal se tem alguma coisa que não tá evoluindo como deveria. Então nós temos uma pele mais esbranquiçada em determinados pontos ou mais arroxeadas com fundo acastanhado. Isso são sinais de alerta e a gente já precisa mudar ali o protocolo para um protocolo mais intensivo e mais próximo dessa paciente. Ali sim são pontos de atenção. Entre os primeiros dias, você vai acompanhar mais próximo esse paciente pelo menos por 5 a 7 dias. A necrose dificilmente ela acontece num período mais tardio. É ali nos primeiros dias, nas primeiras horas. Juro, eu achava que era mais pra frente. Não, sempre nos primeiros dias. Eu já acompanhei casos de ir até o hospital, ver, avaliar e está tudo bem. Ela vai para casa com uma cinta muito apertada, e aí o que que acontece? 2 dias depois, necrose, sofrimento tecidual, porque garroteia, impede o fluxo sanguíneo de irrigar aquele tecido que foi cortado. Por isso que não é indicado nos primeiros dias, nos primeiros momentos, uma cinta de alta compressão, porque a gente pode atrapalhar, garrotear esse tecido. Então é melhor que seja de uma compressão mais leve, que tenha conforto para essa paciente, mas que mantenha o meu tecido íntegro, sem nenhuma marca e sem nenhum garrote. Em qualquer momento, se a paciente tem um garrote, isso pode sim atrapalhar, prejudicar o processo do pós-operatório da paciente e evoluir para uma necrose. Entendi. E fora isso, qual é um outro motivo que pode dar necrose? Fora a cinta. A necrose ela é multifatorial, um paciente fumante, um paciente muito inflamado, um paciente que foi fazer uma cirurgia com uma gordura visceral muito alta, isso sinaliza para esse organismo uma inflamação nesse corpo, e pensa que esse corpo vai passar por uma fase de inflamação onde já tem uma inflamação persistente. Então tudo isso pode sim contribuir. Cintas apertadas, excesso de movimento, paciente tabagista, paciente com déficit circulatório ali na região, e ela é sempre multifatorial. Entendi. Dificilmente é uma única causa, a gente tem vários fatores que contribuem para uma necrose.
Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho do papel da fisioterapia dentro do pós-operatório. E qual é a importância da fisioterapia para o resultado final? Olha, a fisioterapia ela tem um papel extremamente importante no pós-operatório. Primeiro que é de trazer segurança para essa paciente, reabilitar, né, dizer para ela que tá tudo bem e mostrar isso, não só falar: "Olha, tá tudo bem", não, olha aqui, você vai conseguir fazer seus movimentos básicos, você precisa respirar da forma correta. Quando você respira da forma correta, nós temos uma drenagem fisiológica acontecendo de forma mais efetiva. Então, não necessariamente seja com a mãozinha. Eu preciso botar este corpo para funcionar da forma ideal. E ela tá vindo num pós-cirúrgico, ela tá com uma postura, ela tá comprimindo, ela não consegue expandir esse pulmão. Então, é reabilitar, é dizer para ela que tá tudo bem, eu estou aqui com você e eu vou te mostrar que está tudo bem, eu não vou só falar. Muito bom. E para o resultado completamente 100% de diferença, porque uma paciente vai ser assistida a cada momento, então em cada fase, como eu já disse, vai ter necessidade diferente e ela vai conduzir para que isso aconteça da melhor forma possível. O nosso corpo ele é incrível, mas ele precisa ser conduzido para ser mais rápido, para ser mais assertivo, mais efetivo esse resultado. Eu já vi muito caso, eh, de cirurgias extremamente bem feitas que foram comprometidas por conta de um pós inadequado, por conta de uma pessoa que em algum momento achou que só a drenagem linfática seria o suficiente, e não é, tudo evoluiu e precisa de tudo isso. Então, faz muita diferença, 100% de diferença, porque essa paciente vai ser acolhida, vai ser cuidada, vai ser conduzida e vai ficar todo o tempo tranquila sabendo o que está acontecendo no corpo dela. Não, é outra vida, meu Outra história. Deus, meu Deus. E como a drenagem ajuda na recuperação? Eu falo que a drenagem, ela tem vários benefícios. O primeiro é porque o toque, ele é terapêutico, ele acalma. Então, quando a pessoa tá nervosa, quando a pessoa tá chorando, você abraça, você põe a mão, isso acalma, isso traz paz. Então, o primeiro benefício maior da drenagem é esse bem-estar. Ela promove bem-estar, relaxa essa paciente, acalma. Ela fica mais tranquila, baixa-se essa respiração. O segundo ponto é que a gente auxilia esse corpo que está se recuperando. Houve uma lesão grande, muitos capilares linfáticos ali, eles foram lesionados e a gente auxilia esse corpo a drenar. Então vem uma força a mais. Se sozinha não está conseguindo, vem cá, um ajudante para você para acelerar esse processo e ela vai desinchar mais rápido. Quando eu diminuo o inchaço desse corpo, automaticamente eu diminuo a sinalização de que tem um processo inflamatório muito alto. Que onde tem muito inchaço, tem muita dor, tem muito desconforto. Então, diminuindo o inchaço, nós estamos contribuindo para modular de uma forma bem significativa essa inflamação que está acontecendo. Então, eu tenho uma paciente que vai ficar mais tranquila, mais calma, menos inchada e com menos dor. Tudo isso contribui Nossa, muito. gente, drenagem é vida. Demais. Existe uma pessoa, né, uma paciente antes da drenagem E e depois? uma paciente depois da Sem drenagem. dúvida nenhuma. Porque igual você falou, a calmaria, né, a calma, e fora o resultado que dá na hora. Olha, antes e depois. Dá para fazer antes e depois de qualquer drenagem que você fizer? Sim, dá para fazer. Mas eu não gosto muito de bater na tecla de antes e depois. Porque se a gente considera todo o estado mental, emocional daquela paciente, ela tá ansiosa. Ela quer ver o resultado? E se de repente o antes e depois não for aquele antes e depois do corpo dela igual do que foi postado ou da amiga dela, ela vai se sentir frustrada. Então eu gosto de dizer que é um processo e durante esse processo, hoje vai ser melhor do que ontem e amanhã já vai ser melhor do que hoje. Então todos os dias você vai Vai melhorando, melhorando um pouquinho. É. O que muda quando a paciente segue corretamente todo o seu protocolo? Tudo, tudo. Ela vai ficar Ela vai voltar para a rotina dela muito mais rápido, ela vai ter um resultado harmônico muito melhor e ela não vai sofrer tanto. Bom, eu gosto sempre de explicar o porquê de cada coisa, o para que nós estamos fazendo aquilo, para que ela compreenda, entenda e aceite. E aí ela vai fazer. Porque não basta falar, eu preciso que o outro entenda. Assim, olha, eu estou fazendo isso para que você consiga realizar isso de uma forma mais rápida. O meu objetivo é recuperar minha paciente, reabilitar no menor tempo possível, mas eu preciso dela. É muito importante isso, né, e seguir. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu ganhei meu primeiro filho, o meu obstetra falou assim: "Ó, compra essa fita aqui". Só que naquela época eu representava uma marca e vendia essa fita. Pois eu fui lá e comprei exatamente o que o médico me passou, porque eu saberia que aquilo que o meu médico me passou era o melhor para mim.
Mesmo sabendo que a que eu vendia também era boa, mas eu falei: "Eu não, porque se eu usar outra der errado, ele vai falar: 'Qual que tu usou?'", Exatamente. né. Então assim, essa questão, né, tua como ali uma pessoa fundamental no pós-operatório, gente, é muito importante seguir corretamente o que o profissional tá falando, né, porque ele já estudou, já testou, já viu, já sabe o que vai dar certo. Pensa, são 9 anos da minha vida dedicados 100% para pós-operatório. Todas as minhas outras formações que vieram são com foco em fisiologia da cicatrização, processo cicatricial, e entender o que está acontecendo com esse corpo. Fora, quantas pessoas eu não atendi? A gente recebe em média pelo menos 30 pacientes por mês. São 9 anos. É. No mínimo 30 pacientes. Quantas pessoas nós já cuidamos? Então a gente tem propriedade Pra poder falar, falar: "Você exato. fez isso, fez errado". É. "Ah, não, eu vou fazer", tudo bem, se você quiser fazer das suas Mas acho que nessa hora não é hora de ser teimosa, né. mas tem gente que, Meu Deus. infelizmente, no nosso mundo, as pessoas entendem muito, tá tudo muito negócio, muito comércio, então você só tá fazendo isso para vender, e não. Se você não quiser comprar, eu vou respeitar, mas o que vai acontecer é isso, se você seguir a orientação, é isso, você escolhe. É. Eu tenho propriedade e conhecimento para dizer para você: "Jéssica, hoje o teu corpo vai passar por esta fase aqui. Para este caso, eu te indico isso. Ah, eu não vou investir nisso". Se você não quer investir, tudo bem. A minha obrigação, o meu papel é te orientar. Agora, como você não quer investir, o que vai acontecer é isso, 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 isso. Desta forma, você me isenta dessa responsabilidade. É. Eu passo a responsabilidade para você, porque é a forma como eu trabalho, como eu sei que dá resultado. E tem gente que aceita, que faz? Tem gente que fica mais receoso, demora um pouquinho e fica. Você sabe que eu sou apaixonada pelo full shape. Sou Uhum. apaixonada, acho que toda paciente de contorno corporal precisa do full shape. Nossa, ele é maravilhoso. Total. Eu tive uma paciente em determinado momento que o que que ela fazia? Ela disse pra mim: "Eu não vou usar, esquenta, incomoda, faz volume, minha roupa não serve". Tudo bem você não usar. Vou colocar no teu prontuário, que foi orientado e você não quer, e você vai ficar responsável por essa marca na linha da cintura que tá acontecendo, porque o bumbum tá enorme, a cintura tá fininha. O que vai acontecer? Vai criar uma marca. Só que eu estou te dizendo que não é o adequado, que existe um produto que foi pensado para que isso não aconteça. Se você quer assumir a responsabilidade, eu gosto de entrar com full shape já na fase inflamatória. Ela só veio entender, de fato, aceitar e conseguir vestir e entender a necessidade daquilo com mais ou menos 15 a 20 dias. Tinha-se uma marca no abdômen. "Ai, mas e essa marca?" Eu falei: "Lembra da nossa conversa no dia tal, tá aqui ó, no seu prontuário, no dia tal, eu te falei sobre, aqui é a sua foto como estava". Toda a sessão a gente foi batendo na tecla, você escolheu, ficou a marca. É. E agora, só com uma reabordagem. "Ai, mas dá pra minimizar?" Dá, mas não vai ficar 100%. Você pagou pra ter uma cirurgia 100% e você quis economizar nos acessórios. Uau! Então, a gente entende do que tá fazendo. Eu sou apaixonada e dedicada demais. Pra mim, eu não faço nada por fazer. Eu tenho um É. compromisso com aquilo. Se eu tô dizendo pra você que vai ser bom, vai ser bom. Eu não tô pensando. O meu business não é vender o Sim, acessório de forma sim. alguma. Eu tenho que ter a obrigação de conhecer para facilitar a vida do meu paciente. Mas não é esse, Sim, né? E as muito pessoas às vezes bom, têm uma resistência. Assim. muito bom. Gente, nós vamos parar rapidinho para pegar um café e já voltamos. Espera aí, rapidinho. Podemos voltar? Gravando. Com o nosso cafezinho, né, Maria, que Da amamos. vida. Já falamos um pouco sobre esse assunto, mas a gente separou um bloco aqui só sobre compressão, que eu acho que é muito importante no Sim. pós-operatório, né, Maria? Super. E a primeira pergunta que tá aqui durante os atendimentos, você percebe diferença entre pacientes que usam uma boa peça e aquelas que usam uma peça inadequada? Sim. Primeiro que uma peça inadequada, ela é desconfortável. O paciente não vai aderir a um tratamento que gere desconforto. Ou seja, ele vai estar mais inchado, nós vamos ter muito provavelmente mais fibrosas acontecendo, porque por mais que ele chegue na tua clínica com a cinta, com a peça, ele não está usando todo o tempo, porque machuca. Inchar Ele mente para ele mesmo. mente, porque machuca, você percebe que tem queimadura nas costuras, próximo das costuras, essa pele tá mais rígida,
é muito desconfortável. Então, de cara, você já sabe que se você ajustar para uma peça mais confortável, para um outro acessório que traga esse conforto, vai ficar mais fácil, ele vai aderir ao tratamento. Então, sim, faz diferença. Faz diferença. Total. Como uma compressão correta auxilia no tratamento? Porque existem níveis de compressão. Nós já falamos um pouquinho sobre isso na Sim. fase 1, 2, 3, Uhum. né? Então nós temos suave, média e alta compressão. Uhum. E aí, o que que você indica para quê? Vamos supor, na primeira fase nós falamos que é a fase proliferativa, Fase inflamatória. inflamatória. Primeira fase. Fase inflamatória, eu preciso de algo que só dê uma sustentação para trazer uma segurança para aquele paciente. Vai ser uma Que é a nossa UP, por Isso. exemplo. uma compressão mais leve, mais suave. Vamos pra pegar ter uma algo- cinta? Me alcança uma cinta? Pode pegar uma aqui mesmo, da nossa prateleira? Pode ser essa aqui, ó, que é a UP. Uhum. Então, por exemplo, essa aqui, ela é uma cinta. Deixa eu ver, essa aqui é a UP. Essa é a Back Shape, não. Isso. Porque a gente também tem esse diferencial. Ótimo, Uhum. obrigada, Nath. Então, Maria, vamos lá. Essa aqui é uma cinta nossa, né? Uhum. Que, mais uma vez, essa cor, gente, tô apaixonada. Ela é linda. Explica pra gente. Então, essa é uma cinta da primeira fase, Uma cinta da primeira fase. que é a fase inflamatória, que é uma suave compressão. Qual que é o objetivo de usar essa cinta? Modular o processo inflamatório, respeitar que vai sim ter um inchaço, mas nós não vamos comprimir demais, nós vamos dizer para o corpo, tá tudo bem você inchar, pode acontecer, mas levemente limitado. É para ter conforto. É uma cinta que tem, ó, flexibilidade no tecido. Essa paciente, você olha a costura, olha aqui o acabamento. Cadê aquilo que machuca o paciente que não tem? Isso é maravilhoso. Isso faz toda a diferença. Muita paciente não adere ao tratamento adequadamente. Por quê? Porque tá machucando, tá cortando, tá apertando demais. É desconfortável. E ela já vai ter o desconforto que é proveniente da fase inflamatória. Então aqui eu tenho que ter uma compressão suave. Só para dizer, olha, tá tudo bem, vamos inchar só até aqui, certo? Enquanto isso, vamos tratar, tá? E aí, o que que nós fizemos aqui também, né? Nessa parte aqui do glúteo, ela não é uma cinta inteira. Os nossos produtos nunca são inteiros. Ela tem o que a gente chama up bumbum, né? Não é o delineado que nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho na back shape, mas ela tem esse up para não marcar. E depois, na segunda fase, Maria, o que que você indica? Porque nós temos a back shape, que ela é um pouquinho mais apertada do que essa, e nós temos a cinta de altíssima compressão também, né? Que é a nossa HP. Essa é a nossa back shape. Olha a diferença, gente. A back shape, ela começa a moldar este bumbum. É muito comum os médicos fazerem a cirurgia e nessa região fica mais profundo, aqui acumula muito seroma. Aqui nós temos uma compressão mais importante. Então, aqui eu saí de uma fase inflamatória, estou dentro de uma fase proliferativa, cuidando. Ela ainda tem inchaço residual importante aqui. Então, eu não posso comprimir demais ainda, porque eu posso marcar esse tecido, mas ela já entra trabalhando a favor daquela cirurgia que foi realizada, considerando e respeitando a técnica cirúrgica também. Então, Nosso bumbum fica lindo o aqui. bumbum fica super bonito, fica delineado e muitas pacientes fazem a enxertia, né? E aqui a gente tem Dá um zoom aqui trabalho. para mim, Vini, na câmera, para o pessoal de casa ver o formato daqui, ó. Então, o que que acontece? Aqui nós temos esse triângulo, né? Essa parte diamond que a gente chama, e aqui o bumbum. Então, o back shape nada mais é o que a Maria falou. O médico ele vai lipoaspirar mais essa região e a maioria dos médicos fazem enxerto de glúteo. Sim. Então aqui, tá vendo que é um tecido que ele fica sobrando, ó? Justamente porque a gente não pode apertar esse glúteo. Esse glúteo ele precisa ter uma compressão ali leve, né? Exatamente. Então essa cinta aqui, ela fica linda. E isso aqui que a Maria falou pra mim, gente, é uma coisa muito importante. Olha esse entre pernas. É a mesma coisa do tecido, porque tem muitas cintas que usam outro material aqui e machuca e faz garrote. Queima. Nossa, é horrível, E mancha a exato. pele, E é pior. mancha a pele, fica Mancha uma a parte pele. mais negra ali, né? Exatamente, exatamente. E aí, essa é a back shape que eu mostrei pra vocês. Nath, traz aqui pra mim, por favor. E essa é a high performance, né, Maria? Essa aqui a Maravilhosa. gente criou juntas. Gente, E ela eu é sou apaixonada. totalmente diferenciada, né? Explica quê? pra nós. Ela tem compressão, olha que legal. Quem faz lipo de culote já tem aqui uma compressão mais importante. Essa cinta é para uma paciente que fez uso de tecnologias de retração de pele. Ela é mais indicada, ela vai trabalhar a favor junto com as placas
para estabilizar esses tecidos, para ajudar a mantê-lo no local correto, com a compressão correta, mas respeitando, acima de tudo, o conforto. E ela é mais pesada, né? Ela tem camadas, né, A ela tem mais. camadas a mais para ajustar essa compressão, manter as regiões que são importantes estarem comprimidas da forma correta, comprimindo corretamente. Mas onde não precisa, ela tem aqui, ó, o bumbum solto. Exato. Também, para não comprimir demais esse bumbum. Quando a paciente coloca essa sensação no corpo, é Nossa, é muito impressionante a bom. diferença de um atendimento para o outro, o quanto O esse corpo retorno, né? evolui, e ela sente. E melhor, não tem desconforto. E assim, gente, o que é importante, né, saber? A maioria das outras empresas que tem uma cinta com muita compressão, igual eu falei, né? São Suave, média e alta, tá? Então, nós trabalhamos com os 3 níveis de compressão. O que acontece? São cintas rígidas, duras. E Desconfortável. nós, da Contour Slim, a gente não acredita nisso. A gente acredita que sim, nós podemos ter uma alta compressão e um produto confortável. Exato. Né? Então, assim, eu de verdade, eu não consigo entender como uma pessoa consegue usar uma cinta dura daquele jeito. Não tem como. Então, essa cinta nossa, sim, ela é mais pesada do que essa aqui, né? Sim, sim. Até porque, por isso que ela é um valor um pouco mais caro, porque ela vem mais tecido. Só que, o que acontece? Qual foi a nossa sacada? O tecido que as pessoas hoje, né, usam por fora, nós usamos ele por dentro. Ele é protegido. Então, a gente usa esse tecido mais rígido, mas ele tem tanto na parte inferior, tanto na parte exterior, um hidro, que é um tecido nosso, né, que nós desenvolvemos, né? Então, que ele tem um antibacteriano, ele é antifúngico, ele tem protetor solar. Então, é algo totalmente diferenciado. E também tem a parte aqui do back shape, que fica lindo o bumbum. Então, são para as 3 fases, nós temos os 3 produtos específicos, fora os acessórios, né? O full shape. O shape, as placas. E essa aqui, gente, são as nossas placas Bubble, né, Maria? Que nós desenvolvemos juntas também, então é um kit, né? Anatômicas. Gente, placa Bubbles, as pessoas perguntam por quê? Pra quê? Por que evoluiu, né? Nós tínhamos uma placa que era só uma espuma, de repente ela migrou e começou a ter algumas regiões um pouco mais rígidas e evoluiu para ficar mais anatômica, olha que legal, para respeitar a técnica cirúrgica. Olha aqui a região onde o médico lipoaspira mais. Lembra do bumbum, do back shape? Aqui, É exatamente isso. Isso é respeitado. Então, Bubbles nada mais é do que toda essa parte que é mais elevada, tem uma função importantíssima. Pode trabalhar desde o preventivo, quando nós colocamos ela na fase adequada no corpo, quando essa paciente respira, ela se movimenta, nós temos ativando ali naquele corpo uma micromassagem na microcirculação, que é mais superficial. Isso ajuda a reduzir o inchaço. Uau, muito bom. Ela também tem um tratamento, ela entra num tratamento de um edema que a gente chama um edema túrgido. É um edema que ele é mais proteico, a pele fica mais rígida, mas ainda não é uma fibrose. Então, conforme ela vai trazendo esse atrito com o corpo, toda essa movimentação, vai deixando aquele líquido que estava túrgico, mais proteico, mais fluido, para que a reabsorção desse líquido aconteça de forma mais rápida. E um tratamento de fibroses, onde eu quero na fase inicial da fibrose ali, eu consigo também trabalhar para ter uma compressão com uma cinta de high performance para degradar aquele excesso de tecido. Não, e olha que legal também, não sei se consegue ver aqui na câmera, o nosso produto, ele é anatômico, então ele se encaixa perfeitamente no corpo, tá vendo, ó? Ele não é reto, ele tem essa anatomia aqui. Então ele se encaixa, não é um produto reto, ó. Ele é um produto totalmente anatômico, né? E essa aqui, Maria, explica pra nós. Essa aqui é abdominal. Essa placa abdominal aqui na parte, ó, central desse abdômen, ela é Rígida. mais rígida, para manter estabilizado esse tecido e evitar qualquer dobra. É uma cinta que está mais justa, mas não vai garrotear de forma alguma, porque essa parte central é mais rígida. E toda a região, ó, com os bubbles, fazendo com que essa microcirculação seja ativada e reduza também esse edema. Mas o Bubble você indica já começar de cara ou não? Indico sim, eu acho que é uma tecnologia, que é uma evolução das placas e precisa sim ser respeitado. Foi pensado para uma paciente que faz cirurgias com uso de tecnologias de retração de pele, sim, vai trazer muito benefício para essa paciente, então eu não vejo por que não indicar logo de cara. Saiu do full shape, primeiro full shape, depois
Sim, as placas Bubbles, ela vai conversar muito com a técnica cirúrgica que foi realizada e vai respeitar também a tecnologia que foi utilizada lá no centro cirúrgico. Sabe o que aconteceu comigo? Olha que fato interessante, né? Eu fiz a lipo nas costas também. E aí eu usei a placa durante todo o tempo. E aí a minha cirurgiã pediu para eu usar um pouquinho mais. Só que, por mais confortável que a gente tente deixar o produto, ele incomoda um pouquinho no Sim. uso, né? E o que aconteceu? Ela falou, Jéssica, você já está totalmente desinchada, agora eu quero que você vira a placa. Então, porque olha que legal que a gente pensou, tá vendo? Aqui é o bubble, ele vai estar em contato com a pele, né? Nesse caso é abdominal, aqui, na pele. E aí depois ela pediu para eu virar essa placa e colocar aqui. E o que estava acontecendo? Eu comecei a usar uma blusinha nossa, Maria, com o mesmo tecido da cinta. Maravilhoso. Isso me ajudou muito Sim. também, né? Porque eu já estava muito tempo usando. E ela falou assim, você já não tem edema, não tem nada, o Bubble já fez o que tinha que ser feito, agora eu quero que tu vire. E aí eu já estava incomodando, falei, não, quero tirar a placa, doutora. Ela, não, não vai tirar. E aí eu coloquei a blusinha. E assim, como ajuda, né? Muito, porque pensa, os primeiros dias essa paciente está muito inchada, aquele inchaço meio que protege, né, o atrito. Passou do tempo, você desinchou, essa placa está em contato constante, isso gera incômodo. Por isso que tem que pensar, como que eu posso melhorar o uso desse acessório pela minha paciente? Essa peça tira o atrito da placa É com a pele maravilhoso. e fica muito mais E é confortável. o mesmo tecido da cinta, tá, gente? O Widrow. Então, é o mesmo tecido. Então, eu coloquei a camiseta, coloquei as placas e coloquei a cinta por cima. Mas eu também revezava com o full shape. E, gente, o que é o full shape? Eu amo full shape. Nós vamos falar do full shape, mas Eu sou suspeita. ó, antes de falar do full shape, eu só queria deixar claro uma coisa também. Tem tamanho, tá, pessoal? Essa aqui é tamanho G, então eu tenho ela menorzinha, ó. Pra mim já não daria, tá vendo? Essa aqui é mais uma masculina, né, Maria? Sim. Então a gente tem a M, tem a P, então ela é de tamanho. E agora vamos falar do full shape. Ai, meu Deus! Espera aí. Nath, alcança a gente um full shape. Eu sou apaixonada pelo full shape. Nossa, o full shape, menina, porque assim começou, na verdade, a me dar uma agonia de usar. Como a camiseta me ajudou. Ajuda muito. Agora full shape. Gente, esse é o nosso queridinho, né, Maria? Esse, eu acho a peça assim, indispensável. Fez uma cirurgia de contorno corporal, sem dúvidas, vai precisar usar. E muita gente sem dúvida, tá? Ah, mas precisa mesmo, para que o objetivo? Não pode só usar a placa direto? Não, não pode. O tape ele tem uma importância gigantesca, principalmente na fase inflamatória, porque ele vai ajudar esse corpo a comprimir. Ele vai trazer uma postura mais adequada para essa paciente, uma segurança maior para essa paciente e vai controlar o quanto ela vai inchar. E vai ser por igual. Pensa nessa paciente, tem muita paciente que usa já as placas nos primeiros dias, mas as placas não são inteiriças. Então, entre as placas vai ficar um tecido sem compressão. O corpo vai entender o que pode acumular líquido ali. Já o full shape, ele pega por igual. Então, quando eu dou treinamento, tanto com a minha equipe, para quem eu vou explicar o uso do full shape? Ele tem o objetivo de controlar o inchaço, de modular ali a fase inflamatória. Depois que controlou que esse inchaço já está bem organizado, nós vamos para as placas, que têm o objetivo de estabilizar os tecidos. Uau. São duas funções diferentes para fases diferentes. Quanto tempo eu vou usar? Depende. Quanto você está inchando, quanto você está tomando de água, o quanto você está contribuindo para a sua recuperação. Tem paciente que precisa ficar com ele 25, 30 dias. E tem paciente que com 15, 20 dias eu já estou tirando ele e colocando as placas. Vai depender muito. Por isso que tem que ter um olhar muito de individualizar tudo aquilo. Quanto foi lipoaspirado, quanto de pele foi retirado, como está esse processo inflamatório. Tudo isso vai contribuir para o quanto de tempo vai usar cada acessório. Mas sem dúvida, fez uma lipoaspiração, fez uma abdominoplastia, precisa do full shape para controlar e principalmente para evitar aquelas marcas que podem surgir ali nos primeiros dias. E você médico ou você fisioterapeuta que está aqui, está assistindo o nosso podcast Além do Bisturi. E caso você queira, né, isso por escrito, nosso protocolo nós temos um e-book que explica, né, cada fase, o que ser usado, feito pela nossa speaker Maria. Então, entre em contato com a gente, entre em contato com qualquer consultor nosso que a gente envia para você. E agora, para finalizarmos, pega aqui, Nath, por favor. Vamos fazer um bate-bola e você vai me responder com uma palavra. Vamos. Primeiro,
Um procedimento que exige mais cuidado. Lipoaspiração. Um erro que você gostaria que ninguém cometesse. Sem tempestada. Um conselho para quem vai operar. Invista no seu pós-operatório. Uma palavra para definir recuperação. Nossa, acolhimento. Acolhimento. Tudo a ver com você. E o que significa cuidar de uma paciente? Essa pode usar mais palavras. Ai, gente, significa entregar o seu melhor. Isso significa servir, significa, para mim, cumprir o meu papel para a sociedade, de servir. A gente teve, eu amo muito Jesus, eu acho incrível o quanto ele veio para servir. E quando você consegue se doar um pouquinho para o outro, não tem palavra que É possa recompensador, descrever. né? Não tem. Cada paciente que eu coloco a mão, eu falo assim, Deus, obrigada, porque eu tô fazendo exatamente aquilo que eu amo fazer. E isso é uma dádiva, né? Então, ela vai embora com um pouquinho meu. Sem dúvida. Ai, Maria, muito obrigada. Adorei Obrigada a você vocês. participar com a Incrível. gente. Amei, amei. Qual que é teu Insta, Maria? mariaoliveira.pos. Nós vamos deixar aqui o Insta da Maria, então segue ela, que ela tá sempre colocando conteúdos incríveis. E muito obrigada para você que ficou até o final. Gente, olha só, nós vamos colocar aqui um cupom de desconto Maria. Coloca assim, Maria no nosso site. Todos os produtos que ela mencionou ali, você vai ter um desconto. Então entra lá, aproveita. E nós estamos aqui, como a Maria falou, para servir você. Sabe, eu sempre falo isso, a gente poderia usar qualquer produto, nós poderíamos atender todos os públicos, mas a Contour é uma empresa que se preocupa muito na qualidade, no atendimento, na excelência, né? Eu sempre falo que a Contour é a extensão do consultório do cirurgião plástico, então é por isso que a gente sempre se preocupa em fazer cores tão bonitas, produtos excelentes, ter uma loja bonita, ter um conteúdo, né? Se vocês pudessem ver essa equipe que está atrás das câmeras, então viajaram para estar aqui, a gente está junto, né? Fazendo o melhor para você. Então, assim, você pode ter certeza que você está numa empresa que cuida, sabe? Que ora por você também. Com certeza. Né? Lá na nossa empresa, a gente está sempre orando pelos nossos pacientes, pelos nossos clientes. E é isso, então, fica ligadinho aí que vem novidades, porque vocês sabem que a Contour não para. Muito obrigada, um beijo e até o próximo.